Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de História, capítulo 19, Crise do Socialismo na União Soviética, né? Bom, gente, então vamos aí estudar o período que vai começar a ocorrer a crise do socialismo na União Soviética e aí, consequentemente, vai se espalhar pelo mundo, né? Então, essa crise aí, ela vai começar em 1970, né? Mas antes disso, né, da gente falar sobre isso, gente, precisamos entender o seguinte, que de 1922 a 1970, a União Soviética ela se tornou um estado muito forte, né, após a Revolução, passando pelos governos de Lenin, depois Stalin, né, se tornou um país muito forte economicamente, politicamente um estado centralizador, onde controlava a política, a economia, né, a sociedade também, né, impedia muitas liberdades na sociedade, mas enfim, no plano econômico e político se tornou um estado muito forte, né? Por exemplo, no plano político, né, centralizou o governo, ou seja, passou a ser um grande gerenciador da economia. No caso aí, os meios de produção, né, ficou centralizado nas mãos do Estado, né, e o Estado pôde desenvolver toda a economia voltado aí para a produção, né, que partia por meio dos investimentos do Estado, né, tanto na agricultura quanto na indústria, né? Então, no caso, no plano da agricultura, né? No caso dos meios de produção agrícola, no caso da produção agrícola também, foram feitas as chamadas cooperativas rurais, né? Onde aí o Estado comprava, né? Primeiramente foi feita a reforma agrária, distribuir terra para os camponeses, depois o Estado fazia a compra de toda a produção agrícola que era produzida no campo, né? Claro que a população não desprendia, né, de muitas toneladas de alimento para poder fazer uma venda desse alimento de forma particular, né? Ficava só com uma porção ali para poder se manter e o Estado então ficava com essa maior parte da produção agrícola, pertencia ao Estado, as pessoas trabalhavam para o Estado. Então toda essa renda gerada por meio dessa chamada coletivização forçada fez, né, com que o Estado fosse crescendo economicamente. No plano industrial, foi feita a mesma coisa, né? Os meios de produção, como as indústrias, bancos, né, tiveram, né, a sua produção, né, tiveram voltadas para uma produção para o Estado, né? Então não existia, por exemplo, os donos de fábricas, né, os donos de indústrias, não, a indústria, os meios de produção era do Estado, né? Então, assim, o Estado se torna muito forte economicamente, né? Fazendo com que todos esses investimentos fossem revertidos também para o investimento na indústria, nas indústrias de base, como a siderurgia, metalurgia, indústria de peças, né? Enfim, indústria chamada indústria pesada, né? Por outro lado, tinha a indústria de bens de consumo, que era a indústria que fazia todos os tipos de bens de consumo para uso doméstico, uso, né, no dia a dia, do cotidiano, uso, enfim, todos os tipos, né, de forma com que a pessoa pudesse adquirir um bem para resolver algum problema do dia a dia e tudo mais, né? Então isso foi feito, né? Então toda essa produção pertencia ao Estado e o Estado assim comercializava, né? Bom, gente, diante disso, o Estado enriqueceu muito e toda essa riqueza começou a ser revertida para a população em torno de, por exemplo, emprego, primeiro setor aí que teve, né, uma mudança significativa, né, algo não visto, né, no mundo capitalista, a ideia de pleno emprego, ou seja, não havia praticamente desempregados na União Soviética, né?
todos estavam empregados, não vou dizer todos, né, de forma geral, mas sim havia uma grande quantidade de pessoas trabalhando, né. Outro detalhe foi a erradicação do analfabetismo, ou seja, o fim do analfabetismo, porque o Estado investiu fortemente na educação, uma educação para todos, né, onde a população geral da União Soviética pudesse ter acesso e não é, fazer de uma forma uma educação para poucos, né? Então isso tinha acesso desde, né, do ensino básico até a universidade. Outro detalhe foi o acesso à saúde, né, e também à educação. Acesso de uma forma, né, gratuita, não é? Tanto é que o Estado oferecia isso, né, de forma gratuita, e assim você tinha todos os acessos ao médico que você queria, né? A educação, né, mesma coisa, né, como eu já havia falado no início, todos tinham acesso à educação, não havia pessoas que estavam fora da escola, né? E aí, outro detalhe, com essa política, né, do Estado sendo o grande gerenciador, logo ele acaba aí com as desigualdades sociais, né, fazendo com que a população soviética pudesse viver de uma forma aonde não encontrasse pessoas, poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres, né? Então havia um nível de vida, de qualidade de vida igual para todos na União Soviética, não é? E diferentemente no mundo capitalista, né, onde a gente vê a desigualdade social, a gente vê pobreza, a gente vê miséria, a gente vê casas diferentes em bairros diferentes, né? Portanto, temos aí os bairros nobres, temos a periferia, né? Então, no mundo capitalista existe uma desigualdade, né? No mundo soviético a gente não via isso, né? Pelo menos mostra por meio, né, dos documentos, dos estudos aí. Bom, gente, isso se tornou muito, né, propagado, né, em toda a União Soviética, esse estilo de vida, essa forma de governo, né, e isso se irradiou também para as outras cidades que faziam parte de uma confederação dali da União Soviética, como a Lituânia, a Estônia, né, e os países ali que estavam sobre uma influência soviética, né? Bom, gente, sendo assim, né, é, houve muito investimento também no campo militar, não só, né, em armamentos, mas também como munições, como tanques de guerra, enfim, todo um aparato militar, né? É, esse aparato militar, né, vinha junto com isso voltado também, né, para um investimento tecnológico, né, um investimento científico voltado não só para alimentar a indústria bélica, né, mas também para alimentar um setor, né, armamentista como um todo, mas também como o setor espacial, né, ou seja, de envio de astronauta para o espaço, né? Então desprendeu de muitos custos, né? No envio de satélites também para poder fazer, né? Lembrando que a gente está no contexto de Guerra Fria, para fazer espionagem, para conhecer o inimigo e também para demonstrar para os Estados Unidos que a União Soviética é uma potência também, né? Então esses investimentos gerou muitos custos, né? Custos elevadíssimos. Foi aí então que começa, né, a surgir as consequências, né? Ou seja, muito um investimento muito alto nesse setor, né? De armamentista, da indústria bélica, do setor espacial, tecnologia, foram as causas aí da geração da crise econômica, né, soviética. E assim para resultar, né, na crise do socialismo. No caso aí, a rivalidade com os Estados Unidos foi muito custosa, né? Foi muito danosa, porque a União Soviética, além desses gastos, tinha o seu gasto com a sua população, não é? Em todos os serviços ali públicos que ela mesma custeava. Não havia investimentos estrangeiros, né? Então tudo dependia do Estado. Então, quando tudo depende do Estado, isso eleva, né, os custos de um país, não é? Bom, então nesse sentido, né, pessoal, diante de tantos gastos
a União Soviética começa a sofrer, né, com a falta de investimentos no setor da indústria. Setor esse que, no caso, a indústria de bens de consumo, que começou a ser prejudicada, né, no sentido de que não houve investimento, então a produção ela caiu. Além dela cair, os produtos começaram a serem feitos com baixa qualidade, né, produtos precários. E aí então a gente pode observar que a população começa a sentir falta desses produtos e quando tem, logo não é de boa qualidade. Então, houve aí então, com a falta também de produtos, um racionamento, né, que acabou elevando aí a população a sentir falta, né, desses produtos. Então a crise econômica começa a ser instaurada, algumas pessoas começam, né, a perder seus empregos, ou algumas indústrias começam a fechar, enfim. Chega aí o ano de 1985, vai surgir um novo governo, né, que vai ser o governo de Mikhail Gorbachev, que ele então vai propor uma mudança, né, na sua política, principalmente na sua política econômica, né, e na política de governo também. Ou seja, o governo então vai tentar fazer um modelo político-econômico modernizador, né, com o intuito de recuperar essa economia. Então, no caso aí, Gorbachev lança dois planos, né? No caso, um é econômico, o outro é de governo, né? No caso aí a perestroika e a glasnost, foram o nome desses dois planos. E aí, no caso, a perestroika é o plano político-econômico, né, voltado aí para a economia de mercado, para a abertura da União Soviética para os investimentos, né, investimento estrangeiro, né, o capital, né, estrangeiro para poder, né, atrair, né, dinheiro para poder erguer a economia soviética. Depois veio a Glasnost, que foi uma reformulação no quadro político da União Soviética, ou seja, começou aí então a surgir novas formas de nomeações, né, de políticos que não estavam ligados àquela, né, União Soviética do passado, e sim com um novo plano modernizador, né, da política, que era fazer uma política progressista, onde pudesse atrair investimentos, onde novos quadros, né, e claro, tinha que ser do Partido Comunista, né, onde nomes dentro do Partido Comunista pudesse se compactuar com o novo plano de governo que era a perestroika, né, que pudesse concordar com esse novo plano de governo. Então, Gorbachev começa a nomear essas pessoas e começa aí, então, a provocar, né, uma certa ciumeira em outro setor do Partido Comunista, né, que são os conservadores, né, com aqueles idealizados ainda, né, naquele sentimento revolucionário da época do bolchevismo, da época da Revolução Russa, né, daqueles comunistas mais, digamos, conservadores, que não aceitavam essas mudanças, né? E não aceitando, começa então a eles fazer uma movimentação, né, em torno de não permitir isso, né, acontecer, nessa nova forma de governo de Gorbachev acontecer. Mas enfim, começa então uma agitação social na Rússia também, né, motivada por Gorbachev, né, no caso aí, intelectuais que eram do Partido Comunista, que tinham abandonado, né, por causa do modelo econômico, por causa da crise, começam então a se manifestar, exigindo algumas liberdades, né, exigindo aí com que as pessoas pudessem, né, digamos assim, não está mais controlada tanto pelo Estado, né? Então esses intelectuais se aproveitam da situação e começam a se manifestar, né? Junto aos militares também, começa então uma ideia de iniciar, né, por parte dos militares, uma articulação, um golpe, né, um golpe de Estado. Então eles vão constantes para a Praça ali, Vermelha, né, para poder intimidar o governo. E então, no caso aí, começa a surgir uma insatisfação de um setor do Partido Comunista, né? Bom, gente,
Isso aconteceu tudo na União Soviética, mas tinha também uma crise do comunismo, do socialismo em outros países, né? Por exemplo, em 1989 vai surgir aí o fim ou melhor, vai surgir o fim, né, do socialismo na União Soviética, na Alemanha, que é a queda do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim, ele existiu durante 28 anos, separava a Alemanha, né, ocidental melhor, dividia a Alemanha, né, uma ocidental, a outra oriental. E aí, então, isso chega ao fim, né, em 1989. Então, é um duro golpe para o socialismo soviético. Por outro lado, em 1991, vai surgir a República, as repúblicas, né, ou seja, as independências das repúblicas, no caso a Lituânia, Letônia e Estônia, ou seja, países que faziam parte aí, né, de uma confederação, digamos assim, lideradas, né, pela influência soviética, né? Eles também vão se libertar aí, digamos, do domínio soviético e vão criar a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, né? Formada aí por meio, né, dessa bandeira que ficou aí como identidade, né, da independência desses países, né? Bom, gente, então começa a ruir o socialismo, né? Começa aí, então, não só na União Soviética, mas também como na Europa, na, na Europa do lado ocidental, né? Do lado oriental também estava seguindo esse fim do socialismo. Bom, ainda no ano de 1991, Gorbachev, né, ele vai renunciar, ele não aguenta a pressão, né, de intelectuais, de estudantes, né, então ele vai renunciar e vai entrar o seu sucessor, seu substituto aí, no caso Boris Yeltsin, um outro, né, líder do governo que vai então fazer com que, né, a sua política volte, né, comece a ter um rumo, digamos assim, né, e esse rumo caminhava cada vez mais para o fim do socialismo e a abertura, né, da União Soviética para os investimentos estrangeiros e tudo mais. E detalhe, ele entra, né, para poder controlar também os conflitos que começam a surgir, né, nos países que começam a se tornar independentes da influência soviética, ou seja, conflitos de ordem étnica, né, política, econômica, começa a pipocar por toda a Europa Oriental, né, no caso aí, conflitos esses que vai fazer também, né, os países começarem a ter uma abertura maior para o mundo ocidental, para a economia ocidental. Né? Então, aí, diante de tanta manifestação, conflitos, não é? O socialismo não tem como mais se manter, não tem como mais, digamos assim, seguir, né, o que era antes, porque aí então a população também ela almeja, né, uma, uma resolução, né, almeja uma proposta, uma nova proposta de governo para poder sair dessa crise econômica que iniciou e depois não teve mais, né? Em 70 iniciou e na década de 90 ainda não teve, né, um resultado positivo. E aí, então, no caso, vai se iniciar a abertura de uma Europa Oriental, né, para o caminho da economia capitalista. Então, aí é nesse sentido que vai, mesmo no ano de 1991, o fim do socialismo surge aí. É aonde a União Soviética ela vai começar a se descaracterizar todinha, né? Principalmente, né, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a bandeira, né, ela vai ser modificada, o nome do país vai ser modificado, não vai ser mais União Soviética, a bandeira não vai ser mais toda vermelha, né, e sim vai se tornar um nome que veio, né, herdado da época do Império, né, russo, no caso vai se tornar Rússia, né.
e então sua bandeira também vai ser modificada, né? Então a Rússia vai se abrir para o capitalismo e é a política econômica até hoje no país. Então assim chega ao fim do socialismo, né? Década de 90. Ocorre na União Soviética e depois se espalha pela Europa Oriental, depois Ocidental, né? Nas Alemanhas. A Alemanha volta a ser uma única Alemanha, né? O muro cai e então o mundo agora se torna um mundo, digamos assim, unipolar, né? Ou seja, no caso antes era bipolar, né? Agora se torna unipolar com uma influência americana permeando por todos esses países a partir da década de 90. Tudo bem, gente? Então é isso. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Ah, detalhe, logo colocarei as questões aqui, né? No Vindimo, né? Para vocês. Não lembre, ou melhor, lembre-se de que tem que fazer as anotações de vocês e também dúvidas, anotar também para lá no chat tirarmos as dúvidas e também fazer uma atividade. Ok? Agora sim, tudo de bom, tchau, até mais.